Ouça agora uma cápsula de graça. O juízo de Deus. Você sabia que o juízo de Deus já chegou e é com base no evangelho da incircuncisão e não conforme a religião prega, utilizando a lei de Moisés, a circuncisão? No Salmo 82, versos 1 e 2, escrito está: Deus está na reunião dos deuses, no meio dos deuses julga. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Os versos são claros. Diz que Deus está na reunião dos deuses e no meio deles julga. Quando Deus fala de uma reunião, isso significa que é aqui na terra, porque no versículo 2 nos fala dos ímpios que ainda estão juntamente com os deuses. Esses deuses somos nós. Vejamos os versos 6 e 8. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque tu herdarás todas as nações. Somos filhos do Altíssimo. Se você é um filho de Deus, é um Deus, que é a nossa verdadeira identidade espiritual. Deus se levantaria em nosso meio e julgaria a terra, já que esse é um rogo dos eleitos. Até o dia de hoje, as religiões nos têm julgado de uma forma errada. Julgar não é condenar. Julgar significa esquadrinhar um assunto, dividir uma questão, expor um caso, ser avaliado. Veja o que o apóstolo escreve à igreja que estava em Roma. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Romanos capítulo 2, verso 16. Paulo diz que um dia Deus julgaria a todos, fazendo eco ao dito pelo salmista Davi no Salmo 82, verso 8. Porém, quem está fazendo isso com o evangelho de Paulo? Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, o único sobre essa terra que em mais de 2000 anos o fez desta forma foi o nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Não se julga com os escritos dos apóstolos judeus, a circuncisão, já que é um juízo incorreto, senão com o evangelho de Paulo, a incircuncisão. Essa é a chave. Vamos dividir este julgamento. Primeiro, edificaria em cima do fundamento deixado por Paulo, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre-edifica. Algo que os apóstolos não fizeram, pelo contrário, trataram de invalidar suas cartas. Nesse fundamento de Paulo, ele nos apresenta sem pecado. De outra maneira, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado do meio. Hebreus capítulo 9, verso 26. Estamos perfeitos para sempre, porque com uma só oferta fez perfeito para sempre aos santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Nada nos falta, estamos completos. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2, verso 10. Vivemos sem diabo, assim que por quanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Todos terão que comparecer ante ao tribunal de Cristo, já que diante dele se dobrará todo o joelho e assim o confessará. Quando o apóstolo fala em dobrar os joelhos, este se refere que todos estariam sentados para ouvir essas belíssimas sentenças, e a seguir confessaríamos, falaríamos a linguagem do novo pacto. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 3, verso 14,
diz que o primeiro passo para julgar a terra é que Deus, ou seja, Cristo, nos tiraria o véu. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, está posto o mesmo véu, não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Este véu é Jesus de Nazaré, assim como também Moisés o é, e a religião por mais de 2000 anos mesclou a estes véus, trazendo condenação para a Igreja de Cristo. Quando você se converte ao Senhor, o véu é tirado. Assim diz os versos 16 e 17 desta mesma carta. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Converter-se ao Senhor não é abandonar uma vida social e se tornar um excluído na sociedade. É abandonar a Jesus de Nazaré para casar-se com o ressuscitado, pois Jesus de Nazaré não foi cristão, ele era um judeu praticando a lei de Moisés. Entendemos que Moisés, o Deus desse século, cegou o entendimento de muitos e se faz necessário tirar-lhes o véu para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Apreciado ouvinte, declaramos que seus olhos são iluminados para ver que o que impede hoje o Evangelho da graça é a doutrina de Jesus de Nazaré, mesclada com a lei de Moisés. No ano de 1973, a mente de Cristo veio e nos aclarou, julgando-nos, apresentando a igreja como uma virgem pura, ataviada, sem manchas e sem rugas. Você está irrepreensível diante de Deus, aguardando a segunda etapa da vinda do Senhor, a transformação de nossos corpos. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.